E aí, pessoal, mais uma vez estamos por aqui com mais um episódio da Abraginfocast. E alguém pode estar perguntando, mas rapaz, por que a Abraginfo resolveu trazer esses colunistas, né? Esses especialistas? Sim, porque nós somos uma associação multidisciplinar, uma associação que acolhe e tem acolhido vários profissionais de diversas áreas. A gente não tem o papel de fiscalizar, de monitorar, de fazer qualquer tipo de abordagem nas empresas, absolutamente. O nosso papel é de acolhimento, network, desenvolvimento. Por quê? Porque entendemos que o ser humano precisa sempre melhorar a cada dia. E como a gente sabe que hoje tudo é network, né, tudo precisa de relacionamento, então a Abraginfo nasce e nasceu com esse propósito. Então acompanhe aí hoje para falar de um tema que tem tudo a ver com os objetivos da Abraginfo, que é o mercado de trabalho. Está lá, mercado de trabalho e emprego na atualidade. Se você é dessa região aqui, de Recife, metropolitana, compartilha, curte, tá certo? E comenta. E passa para aquelas pessoas que certamente podem estar numa dificuldade de busca de emprego, busca de recolocação e até mesmo busca de trabalho. Que é importante a gente saber diferenciar isso, ok? Então conosco hoje, novamente, né, porque já participou em outro episódio, consultou o Wilton Santos, né? Ele que tem uma carreira também voltada a essa parte de RH e departamento pessoal. Então, prepara aí sua pipoca, prepara aí seu refrigerante, seu suco, para nos ouvir. Olá, Wilton, tudo bem? Satisfação recebê-lo aqui mais uma vez, para mais uma temática, né? E por que esse tema mercado de trabalho e emprego? Você acha que as pessoas não estão buscando emprego mais? Eu sei que vai ter algumas perguntas que eu vou fazer para você durante a nossa mediação, mas de imediato, por que a escolha desse tema? Olá, você! Sempre assim que nós abrimos as nossas entradas, não é? E hoje vamos conversar de uma maneira simples, objetiva, sobre o mercado de trabalho. O mercado atual hoje, professor Eliabe, é muito dinâmico. As tendências, elas incluem avanço de tecnologia, inteligência artificial, o IA, que hoje é o que a gente pode falar, o trabalho remoto, trabalho híbrido, o crescimento de setores como a tecnologia, saúde, construção civil, tudo isso tem crescido muito. Agora a gente tem um divisor entre antes da pandemia e depois do Covid-19, que acelerou, mudou, teve mudanças, e esse trabalho remoto, ele veio após isso, né? Ele se consolidou após isso. Então, nós vimos que hoje, como a gente precisa conversar sobre isso? Como a gente precisa conversar da geração Z? Como a gente precisa conversar sobre aqueles que, de repente, estão ficando para trás no mercado porque não têm se atualizado? Então, hoje nós vamos ter uma conversa muito boa sobre isso e eu espero que cada um que esteja nos assistindo, nos ouvindo, possa aprender um pouco. E estamos aqui juntos para poder trocar essa ideia, essa conversa, porque também eu sou especialista nisso. Então, com certeza, tem autoridade para que a gente possa conversar juntos sobre isso. E bom, vou aprender também, porque excelente introdução, nós já ouvimos aí, né, da parte do consultor, o Wilton Santos. Mas eu gostaria, antes de passar para ele, fazer aí uma pergunta top, que é importante a gente distinguir que é emprego e o que é trabalho. Talvez você ouve muito, já leu sobre isso, né? O que é emprego e o que é trabalho, né? Então, bem rapidinho, para poder fazer a pergunta. Emprego é a formalidade daquilo que você sabe fazer, tá? Isso de acordo com a própria CLT. Já o trabalho não, independe da formalidade. Então, você hoje pode atuar gerando renda, por isso que existe um conceito que eu defendo, que é a trabalhabilidade, que tem tudo a ver com aquelas pessoas que trabalham em qualquer área ou em diversas áreas gerando renda. Então, por isso, o que a gente vai falar aqui é sobre emprego, mas nada impede que em algum momento tenhamos que falar sobre o trabalho e emprego. Bem, já que você falou aí sobre a questão do emprego e claro que a pandemia ela foi um dos motivos de revolucionar
Eu li recentemente uma reportagem que a pandemia, ela fez com que muitas habilidades pudessem ser mais atreladas entre si. O que quer dizer isso? É porque algumas pessoas talvez desenvolviam habilidades específicas. Agora não. Com as skills, né, que nós conhecemos, né, as soft skill, hard skill, med skill, tech skill, tantas skills, fez com que o ser humano, o profissional, ele pudesse escolher que habilidade ou quais as habilidades que ele pudesse atuar. Mas no emprego, né, como esse profissional, com tanta habilidades, ele pode conseguir esse emprego? Como conseguir um emprego? Primeira coisa, currículo. Formatar o currículo é muito importante. Você vai procurar oportunidades com um currículo eficaz. Se preparar para a entrevista. A gente vê no mercado as pessoas não têm o cuidado com isso, professor. Entrega um currículo. Eu já peguei currículo totalmente amassado. A pessoa dobra o currículo, coloca no bolso de trás e vai entregar. Será que esse currículo ele será bem aceito? Será que esse currículo vai se ver o papel bem? Outra coisa que a gente tem é o objetivo desse currículo, mostrar o que ela tem de melhor. Né? Então, às vezes tem esses currículos copiados, né? Que a gente vê muito aí. Um currículo com frases que todo mundo já conhece. Mas aí você quer procurar um emprego, você quer ser bem aceito, coloque as suas qualidades. O mercado de trabalho atual, ele valoriza habilidades. Então, coloque lá as suas habilidades, coloque a sua inteligência, o que você sabe fazer, coloque o que você sabe se comunicar. Porque nos currículos é muito fácil isso, tá? As pessoas colocam. Mas, quando chega numa entrevista de emprego, quando tem habilidades que você não tem, a pessoa sofre. Por quê? No currículo não colocou aquilo que é verdadeiro para ele. Interessante isso que você falou, e eu digo com propriedade, tá? Eu acrescentaria, além dessa sua resposta, né, informação, é que hoje algumas empresas ainda utilizam o recebimento de currículos físicos, né, em papéis. Né, e notadamente, esses profissionais, né, ou essas pessoas que estão procurando o primeiro emprego, que levam um currículo amassado, é porque ele está demonstrando como é que está a vida dele. Né? O papel amassado significa um reflexo do que ele está passando. Mas eu queria acrescentar é que, além desse currículo físico ou currículo feito na própria plataforma, existe o currículo algoritmizado, que está sendo muito usado por muitas empresas multinacionais. 90% delas já avaliam, analisam, faz a triagem, selecionam e entrevistam através do currículo algoritmizado. Exato. Só que ele tem uns parâmetros bem diferentes do currículo comum. Não quero aqui dizer que um currículo que você faça hoje, sem ser algoritmizado, não seja analisado. Porque a empresa pode ser que não tenha ainda a plataforma para reconhecer os prompts desse currículo algoritmizado. Por isso que fica aqui essa observação também para você. Se quiser saber mais, tá? É só entrar lá no nosso Instagram, que eu vou deixar lá no final. E até também, professor, o currículo através do IA. Não é? A gente tem várias plataformas de IA que conseguem fazer o seu currículo. Agora você tem que colocar os seus dados corretamente. Porque se você não colocar e você ler o que o IA escreveu, você vai colocar coisas inverdades. Porque o IA vai falar para você apenas aquilo que você pediu para transcrever. Então você tem que ter cuidado com isso, com esses currículos. Eu peguei o Lattes, né? Meu Lattes tem 71 folhas, né? E eu nem imaginava que tivesse tantas folhas. Mas o Lattes é um pouco diferente do currículo tradicional, do currículo comum, do portfólio, do short bio. O Lattes é de fato a tua carreira profissional e acadêmica. Por isso que teve uma quantidade. E quando eu coloquei para analisar pela IA, eu fiquei surpreso o quanto a IA conseguiu resumir. Isso é tão importante. Agora, isso não elimina, tá, o link do Lattes, porque algumas instituições de ensino ainda exigem que você envie o link do Lattes. Tanto é que é uma das observações que eu sempre falo quando alguém quer dar aula em pós-graduação, em graduação. As empresas, as faculdades pedem para pós-graduação um currículo profissional e para graduação o Lattes.
Mas é muito importante o que você falou aí, essa questão da IA, porque como está muito presente em todas as áreas, se você não sabe elaborar bem as perguntas, você vai ter respostas que você talvez não queira. Com certeza. E aí, quando o Bolsonaro faz tudo isso, consegue elaborar o currículo, mas a gente vê que o crescimento de desemprego no Brasil está aumentando. Existe realmente desemprego? Existe um fator aí que dá essa informação de desemprego? Como é que você fala? Hoje a gente vê que o Brasil tem um contingente enorme de pessoas, vamos falar assim, desocupadas, desempregadas. Mas é muito importante a gente falar da distribuição do emprego e o crescimento do trabalho informal. Aquilo que o senhor falou, né, no começo. O trabalho, o emprego e o trabalho. Tá? Então, muita gente está trabalhando, mas não estão empregadas. Né? E isso aí dificulta, muitas vezes, até uma estatística. Tá? A taxa de desemprego no Brasil hoje está 5,8% no segundo trimestre de 2025. Né? O mercado de trabalho formal no Brasil tem apresentado um saldo positivo com a criação de algumas outras vagas com carteira assinada para 2025. Mas o trabalho informal, o governo, há algum tempo atrás, lançou o MEI, que era para aqueles que estavam com trabalho informal, ele ter uma profissão, ele ser alguma coisa. Mas muita gente que tem o MEI continua trabalhando, continua sem emprego, tá? Porque está no informal. Nós vemos tantas pessoas, manicures, podólogas e tantas outras que trabalham em casa. E isso aí não entra na estatística. É verdade. E é bom que se diga que algumas pessoas até me procuram, né? Rapaz, eu não tenho experiência em carteira. Esqueça isso. Esse tipo de informação, de declaração, que inclusive até orienta os consultores, né, de RH que atuam na área, não faça essa pergunta não. Pergunte quanto tempo ele tem de experiência profissional, porque aí ele vai vincular o tempo que ele não teve carteira assinada, ele vai vincular o tempo que ele foi realmente informal e o tempo da própria carteira, mas que isso fique configurado para uma avaliação, é claro, né, de proeficiência, para saber se ele ainda domina aquilo que ele mencionou. Professor, vou dar alguns exemplos. Vamos falar de um pedreiro. Existem pedreiros que têm 20, 30 anos de profissão como pedreiro, mas não teve uma carteira assinada. É verdade. Né? Então são bons pedreiros, são bons profissionais, mas quando bate o currículo, o que acontece? A empresa não pega. Eu tive uma situação essa semana que admitimos uma pessoa para carpintaria. Essa pessoa não tinha um estudo, ela assinava através da sua digital, a assinatura dele. E nos foi questionado sobre essa pessoa, se ela tinha capacidade. E a minha resposta foi a seguinte: então, vamos fazer o seguinte, depois faça um teste com ele, tá? Faça todas as perguntas que você quiser da área dele, que ele vai responder melhor do que muitos que estão estudados, tá? Que estão letrados, vão conseguir fazer. Então, porque ele tem a experiência, ele tem a prática. E isso aí no mercado de trabalho, muitas pessoas não estão dando oportunidade para elas. Não é? Por quê? Porque não tem um estudo. Sim, é importante. Mas o profissional, ele tem que estar acima de qualquer coisa, primeiro. Sem dúvida, isso que você falou aí sobre o desconhecimento, ou então o analfabeto funcional da tecnologia, existe, mas não é de agora, há muito tempo. Ainda tem pessoas que não gostam, nem utilizam o Pix. Conheço feirantes mesmo, que preferem o papel, né? Que dizem, não, eu só acredito no que pego. Bom, até quando? Até quando, né, seu feirante? Porque daqui mais alguns anos, né, a previsão é de que realmente a moeda suma, né? Desapareça do mercado. Isso é uma realidade, tá? Que é comum em vários países, né, orientais, né, países, né, principalmente da China. Você não vê mais cédula de papel, dinheiro, tá? Engraçado que na Argentina, quando eu tive a oportunidade de estar lá, né, fazendo mestrado, lá tem 3 moedas, você imagina, 3 tipos de papel. Lá é um dos países, né, que deve ter outros, que se trabalha com 3 moedas. O peso, o dólar e o real.
Veja que loucura. É uma loucura. Porque você chega numa loja, aí pergunta, a moça aqui só recebe real. Mas tem estabelecimento que recebe as 3 moedas. Então, até nisso a pessoa precisa estar atualizada. Isso foi há mais de 10 anos atrás, 2015. Agora, voltando aqui para o Brasil, imagina uma pessoa que vai procurar emprego, aí chega lá, entrega a carteira, aí sem saber que já houve uma mudança da carteira profissional física para a carteira digital, aí ele chega em casa, oxe, a empresa não assinou minha carteira ainda. E Aí veja para você explicar, quer dizer, se a pessoa que está contratando, o departamento que está contratando, não der essa orientação, tá certo? Porque para a empresa só vai interessar o número do CPF agora para poder fazer o registro dessa ocupação, não é isso? é importante frisar isso. A carteira de papel, como se fala, ela serve hoje, se eu não estou enganado, 2019, que começou a oficializar a carteira digital. Uhum. Então a carteira de papel serve para aqueles de 2019 para trás, que já estavam empregados ou que teve outro emprego, e guardam lá. E guarda a sua carteira que vai precisar para outras coisas. Mas que hoje já está tudo informatizado na CTPS digital. Uhum. E a gente vê muito isso. Pessoas que, de interior principalmente, tá? Que ela chega assim e diz, olha, eu não tenho um celular compatível, eu não tenho e-mail, eu não tenho isso, não tenho aquilo, e eu não tenho a carteira digital. Mas hoje é essencial ter a carteira digital para poder trabalhar. E a gente tem essa dificuldade. Hoje, eu tenho muito isso. Tenho muito essa dificuldade com pessoas, porque existe uma empresa que nós trabalhamos de construção civil e nós temos muitas pessoas que são com cargos mais, que não são tão letrados. E essas pessoas têm essas dificuldades com a carteira digital. E aí, o nosso conselho é, peça para alguém que possa lhe ajudar. Né? Então, você certamente deve ter um filho, deve ter um parente, que esse parente pode lhe ajudar com isso. Então, é muito importante de ter a CTPS digital. Eu me lembro que lá nos idos de 83, 84, né, mais ou menos, que eu fiz o meu primeiro curso, né, de informática. Numa empresa aqui que já não existe mais e que se falava que no futuro, tá, a tecnologia estaria tão avançada que ia desempregar muita gente. Era uma informação de sala de aula, né, dos professores. 83, né, fui trabalhar, né, em 87, foi meu primeiro emprego, 87, e eu presenciei, dentro de um dos maiores bancos aqui do país, tá, já a eliminação de alguns profissionais que não se interessavam em atuar na tecnologia. Ou seja, aqueles profissionais analíticos presos ao papel, ao trabalho artesanal, eles já estavam sendo eliminados. Interessante. E olhe que a tecnologia não era tão avançada como é hoje. Nós não tínhamos essas plataformas, né? A linguagem era totalmente ainda, não tinha nem Microsoft. Aí eu fico imaginando, né, que nós, né, eu e você, temos a sorte de ter passado, né, por essa trilha tecnológica, né, que não deixa de ser uma trilha do conhecimento e que nos favoreceu. Por que nós estamos aqui? Por que nós temos essa autoridade de falar de um tema de emprego? Porque nós vivenciamos, tá certo? Estamos no dia a dia fazendo isso, que é admitir e demitir. Admitir e demitir. Por isso que a transformação digital no mercado de trabalho, ela se tornou importante. Não só apenas, mas como você bem colocou, se consolidou, né, com a pandemia, mas é que já se trabalhava lá nos idos de 80, 90, tudo isso está acontecendo. É só você ler o livro da Terceira Onda de Alvin Toffler. Mas aí eu lhe pergunto, diante dessa transformação, a gente viu que muitas tarefas foram automatizadas. Certamente aqueles que eram avessos, resistentes à tecnologia, não, me demita, né, como se diz, porque eu não quero trabalhar com máquina. Como é que você vê isso? Como é que essa transformação digital
se é para o mercado de trabalho hoje, porque a gente sabe que hoje você pede experiência de cara logo, conhecimento em pacote Office, conhecimento em Microsoft, conhecimento inclusive já de alguma linguagem, claro, dependendo da área, já pedem Sim. Python, pedem conhecimento de IA, e aí? Antes, deixa eu só falar. Meu primeiro emprego, eu trabalhei numa empresa que vendia máquina de escrever e calcular. Eu me lembro que se fazia o curso de datilografia. Os jovens de hoje não sabem o que é curso de datilografia, né? Então, a coisa foi mudando. Não existe hoje mais máquina de escrever. Não existe hoje aquelas máquinas de calcular que saía o papel. Por quê? A coisa foi se modernizando. E quem não foi se adaptando ao mercado foi perdendo espaço. A gente vê não somente pessoas como empresas. Empresas que não se adaptaram, elas quebraram. Então, conheço empresas que trabalhavam com máquina de escrever, dentro do que eu falei, que elas quebraram, porque elas não quiseram entrar, se modernizar para o mercado. Vamos falar outra coisa. Antigamente existia o disco de vinil. E aí a coisa foi se modernizando. Entrou CDs e assim foi. E as empresas que não se modernizou, quebrou. Assim mesmo é a pessoa. A pessoa que não se moderniza, ela tem a tendência de ficar estagnada. E ela não consegue desenvolver. Hoje, o mercado, ele pede uma modernidade. O mercado pede tecnologia digital. O mercado pede o IA. Qualquer empresa privada, do governo, da sociedade, vai pedir isso. Como o senhor falou, uma questão que a gente pede das pessoas. Tem um pacote Office? Você sabe escrever no Word? Você sabe alguma coisa de Excel? Você faz algumas perguntas de Excel que as pessoas não entendem, não sabem. Né? O IA, você está modernizado com o IA? Então, quanto mais você buscar se modernizar, mais você vai crescer no mercado de trabalho. Verdade. E aí fica a dica, né? De se qualificar e requalificar. Olha só, alguém essa semana perguntou, na hora que eu estava falando sobre esses dois termos, né? Mas qual a diferença de qualificar e requalificar? É simplesmente você reciclar naquilo que você se qualificou. Eu me requalifico, eu me reciclo enquanto profissional da área, enquanto mentor. Eu tenho uma mentora, né, que é de São Paulo, que sempre que posso, durante o ano, eu faço uma reciclagem com ela. E não é barato não, é caro. Mas para quê? Para quê? Para que eu possa melhorar o meu desempenho, melhorar as minhas técnicas, que eu já tenho como formação, mas que eu preciso me reciclar. Então entenda como requalificar, como reciclar. Então assim, a gente vai crescendo, né, no mercado de trabalho e a gente tem o objetivo de dizer para a empresa que quer crescer. Mas é como ele falou aí no início, muitas empresas quebraram porque Sim. não se modernizaram, não se adaptaram, né? E o momento de hoje, além da adaptabilidade, que foi um termo muito usado na pandemia, hoje é convergência. A gente vai falar no próximo bloco, mas antes eu gostaria justamente que você complementasse, né, essa minha fala, ou se você concorda, discorda, diga aí. Veja como as coisas funcionam. Antigamente existiam os cursos, né, que era apenas presencial. Então hoje nós temos muitos cursos online e nós temos cursos gratuitos para as pessoas. Então, o que custa para mim, como profissional, buscar me requalificar? O que custa para mim, jovem, que estou aprendendo, que estou começando, me qualificar? Então, existem muitos cursos. Se você procurar, você encontra vários. E aí você precisa estar pronto para esse mercado. Legal. E aí, tá gostando? Tá mesmo? Beleza, isso é bom. A gente vai voltar daqui a pouquinho, tá? Para a segunda parte e última, né? Não é finalizando, mas dando as nossas considerações acerca de um tema tão importante que é o mercado
de trabalho, né? No sentido da contratação. Até daqui a pouco. Voltamos já. E aí, pessoal, voltamos mais uma vez aqui para tornar um tema tão importante que é o mercado de trabalho, né? Talvez você escutou a primeira parte, deve estar com dúvidas, quer fazer alguma pergunta, mas nada impede que você, lá no canal do YouTube, você comente, faça as perguntas, vai chegar um e-mail, né, para a gente e a gente responderá. Seja o consultor Wilton ou outro profissional que tenha sido entrevistado aqui por mim. Então, a gente estava falando anteriormente, na primeira parte, sobre alguns setores que estão em crescimento. Mas entenda como crescimento, tá? É a forma não só econômica, como também de estrutura. Porque algumas empresas, elas reduziram a quantidade de estabelecimento, mas também tem aquelas que estão fisicamente, né, escalando para poder ter maior número de empregados e, evidentemente, exportar. Então, como é que você vê esse setor que está em crescimento? Professor, eu queria elencar algumas áreas que têm crescido. Eu posso falar tecnologia. Tecnologia tem crescido muito. Por quê? Justamente naquilo que a gente falou. A inteligência artificial, né? a análise de dados. Isso tem crescido demais. Sustentabilidade e energias renováveis. O que é que nós vemos aí? As energias sendo renovadas através do solar, não é? Saúde digital. A telemedicina digital e tecnologia de monitoramento tem sido ótimo isso, não é? Construção civil, como sempre, que nunca deixou de crescer a construção civil. Então, são áreas que têm crescido bastante, e dentre outras. Beleza, você fez me lembrar que uma operadora de saúde aí, que eu não vou dizer o nome para não fazer propaganda dela, tá? Que eu fui atendido totalmente virtualmente, né? Pela médica lá do outro lado, me fez entrevista. Uma nutricionista, lembrei agora. E aí, claro que em todas as áreas, às vezes é viável, né? Necessário a forma presencial. Mas ela me atendeu tão bem e as orientações que ela passou acerca do cardápio, mas eu cumpri. Veja que interessante. Então, observe que são os setores que você bem mencionou, né, que está em grande crescimento. Isso é importante dizer. Agora, mas quais os principais desafios no mercado de trabalho, incluindo, inclusive, esses setores, né? Aí são alguns problemas que nós temos, né? Alguns desafios. Hoje, infelizmente, ainda existe um grande preconceito com as mulheres, tá? Principalmente com mulheres negras, né? Elas ainda enfrentam desafios como salários menores, acesso a posições, porque ainda existe. Eu vi um vídeo essa semana que uma mulher estava começando a trabalhar em uma farmácia e alguém começou a filmar e denegrindo ela de uma forma que é inadmissível que nos dias de hoje isso ainda aconteça, né? Chamando ela, dizendo que aquele estabelecimento ia ficar mais escuro. Como é que a gente ainda pode aceitar isso? Não podemos mais aceitar. E essa desigualdade social ainda impera. Já deveria ter acabado há muito tempo, certo? Mas ainda nós vemos pessoas assim, né? Essa adaptação à tecnologia, né? O avanço da tecnologia e a automação, exige que trabalhadores possam buscar cada dia desenvolvimento, né? E aí outra coisa que eu quero destacar é a precarização do trabalho. Né? A informalidade, isso é um desafio muito grande de pessoas que preferem estar na informalidade. Por quê? Porque é melhor ela estar desempregada, mas recebendo um pouco mais do que estar como CLT. Por quê? O CLT tem um desconto do INSS, tem alguns outros descontos, e ela, vamos dizer que recebe 1.518. Aí vai ter o desconto do INSS e vai receber muito menos. Mas ela, na informalidade, ela consegue receber muito mais. Só que ela, muitas vezes, nessa informalidade, não paga a sua previdência social. E quando amanhã ela precisa de uma previdência social, ela não consegue.
porque não tem esse recolhimento. Então, esses são os grandes desafios que nós vemos. Eu poderia acrescentar mais um desafio? Sim, claro. Permite? Claro. Existe um desafio que está muito em crescente, que é a questão do etarismo. Tá? O Também. etarismo, infelizmente, tem sido uma barreira, né, para muitas pessoas, né, que estão começando a inclusive, trabalhar tarde e aquelas que já vinham de outros empregos, como recolocações. E aí, como a gente combater esse movimento? Que, inclusive, eu faço parte desse movimento, tá? Esse movimento está crescendo, é um grupo lá do LinkedIn que surgiu para combater o etarismo nas empresas. Também. Mas aí, só para fechar, aí tem algumas empresas que vão na contramão desse preconceito, ou seja, favorecendo aqueles que têm mais de 50. Eles estão contratando pessoas porque entendem que essas pessoas são verdadeiras mentoras, né? Mentoras, digo, na sua área. E orientar os novos funcionários. Veja que amadurecimento dessas empresas, né, que assim atuam. Então fica a dica aí que entre esse desafio que foi citado, foi muito bem citado por pastor Wilton, tem o etarismo. E eu sou contra, seja para pessoas novas e seja para aquelas que têm mais de 50 anos. Pois não? Eu vi isso essa semana que fiquei muito feliz. Há uma vaga de emprego que estava contratando 50 a mais. Ah, eu vi também. Gente, nós vemos uma realidade, porque muitas empresas acham que 50 anos já não serve mais, não ia a experiência. E o que essas pessoas adquiriram? Eu sou aquele que acho que temos que contratar jovens. Sim, é preciso jovem. Por quê? Porque é o futuro da empresa. Mas nós precisamos desses profissionais mais experientes para dar experiência aos jovens, né? Então, é preciso andar juntos, jovens e os mais experientes, para que a empresa possa crescer. Legal, e aí eu acrescento uma outra coisa que as empresas podem adotar, fica aí a dica, tá? Geração prateada. Porque às vezes a pessoa não quer que rotule, né, com 50, 60. Tem gente que não gosta de rotular com 40, imagine com 50, 60, 70 anos de idade. Verdade. E outra coisa, não é a idade que define, tá, a tua experiência. Não, é a capacidade de você saber fazer, né? É o famoso chá, né? Saber fazer, como fazer e onde fazer. Então, se a tua empresa ainda não sabe o que é geração prateada, é só nos procurar, tá? No final, eu deixarei contato, porque nós trabalhamos essa geração. E a gente precisa entender a importância do que é e de quem é essa geração prateada que o mercado está escondendo. Ou melhor, que essa geração ela está silenciosa, tá? Muitas vezes com depressão, porque se aposentou, mas ainda tem energia para aplicar seu conhecimento, para trabalhar como qualquer outro jovem. Não é isso? Verdade. Então, mas aí aproveitando dessa geração prateada, nós temos a geração mais nova, né? Inclusive um fato novo que tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas eu preciso trazer essa referência, que essa geração Z está sendo muito criticada. Porque ela não consegue ter um posicionamento de um profissional dentro da empresa. Bom ou ruim? Bom, o que tem que fazer é a empresa. De repente, o ambiente, a cultura organizacional permite que ele seja mais exaustivo, que ele seja mais imediato. Mas tem cultura empresarial que não concorda, tem que obedecer os ditames, né? A norma. E para você, como é que você vê o jovem nesse mercado de trabalho? Como é que ele deve se preparar? Primeiro, eu acho que uma das coisas mais sensacionais que existe hoje são instituições de ensino que trabalham com jovem aprendiz, que dá oportunidade para o jovem poder ter oportunidade de emprego. Porque muitas empresas, estou procurando com experiência. Mas como o jovem vai ter experiência se nunca trabalhou? Então, o programa de jovem aprendiz é para dar experiência ao jovem. E aí, eu venho falar com você, jovem. O que é que você está fazendo nesse período que você está como jovem aprendiz nessa empresa? Apenas passando o tempo? Apenas para ganhar 400, 500, 600 reais depois ir embora? Trabalhar lá 4 horas e depois não quero nem saber? Será que você está fazendo isso? Porque a oportunidade de te dar experiência é agora.
Então você, como jovem aprendiz, você precisa buscar aprender o máximo que você puder ali na empresa, para que você possa ter oportunidades dentro daquilo. Conheço uma pessoa que foi jovem aprendiz em determinada empresa, professor. E ele foi considerado o melhor jovem aprendiz que a empresa já teve. E ele pegou aquela experiência, infelizmente não puderam contratar naquela determinada empresa, mas ele pegou aquela experiência e hoje ele está trabalhando em uma outra empresa, naquela função que ele estava como jovem aprendiz. Então, ele buscou aprender. Então, o jovem, ele tem que primeiro olhar isso. Essa geração Z tem que manter-se atualizado, tem que buscar aprender. Primeiro assim, como jovem aprendiz, buscar, existem N instituições que buscam isso. Busque curso, busque qualificação, busque ferramentas necessárias para que você possa prosperar, certo? É crucial nesse ambiente que é de constante evolução, tá? E outra coisa é desenvolver competências técnicas em tecnologia. O que nós falamos desde o início é buscar estar inteirado, buscar estar atualizado com toda essa modernidade que estamos vendo aí. Interessante, né? Parabéns. Eu queria até fazer uma análise sobre essa questão do jovem aprendiz, que eu não sou contra, tá? Pelo contrário, eu fui um dos pioneiros do shopping onde eu trabalhei a empregar os jovens aprendizes, lá por volta de 2004, quando ninguém acreditava. Mas também eu fui, sabe o quê? Um avaliador desse programa. Como assim, Eliado? Por exemplo, você falou em instituições que auxiliam Isso. na contratação. A gente conhece aí o Sistema S, eu não vou citar ordem, mas o Sistema S, de um modo geral, fazem essa transição para as empresas junto com o Ministério do Trabalho. Mas eu tive a curiosidade e a peitulância de chegar lá no próprio Ministério do Trabalho, na época, com o auditor, e perguntar: quando termina o programa, quem é que faz o acompanhamento? Eles não souberam responder. Então, quando a empresa tem o interesse de efetivar o jovem aprendiz logo ao término do programa, beleza. Mas se ela não tiver interesse, para onde é que vai esse jovem? Porque ele não vai ter outra oportunidade. Então, está na hora de a gente pensar no pós. Eu já venho falando isso há muito tempo, já falei isso em programa de rádio, já falei isso em artigo. Porque não basta simplesmente você empregar como jovem aprendiz. É importante de trabalhar o pós. Quando terminar o programa, o que é que poderemos fazer? O próprio Ministério do Trabalho, ou o Sistema S, ou a própria empresa, deve pensar nisso. Porque é uma trilha que ele vai precisar dar continuidade, gente. Porque, na verdade, ele tem a parte metodológica, que é o ensino, e a parte profissional. E eu destaco sempre isso porque, durante todo esse tempo, eu tive o prazer e a satisfação de não só contratar, mas ter no meu departamento 24 jovens aprendizes. Isso mesmo, 24. Como assim? Porque eu sempre fui a favor de ter mais um em determinado departamento. E os que trabalharam diretamente comigo e vão escutar esse vídeo e não vão mentir. Eu peço até que façam um comentário se é mentira o que eu vou falar. Eu peguei no pé. Para que eles pudessem se tornar, né, esses profissionais, se tornarem esses profissionais que são. E que são esses profissionais que eu tenho hoje? Um cirurgião dentista, que inclusive vai ser homenageado se você vai assistir esse podcast antes do dia 27 de setembro, ele vai estar lá sendo homenageado. Ele foi, na verdade, o meu primeiro jovem aprendiz. Nós temos jornalistas, advogados, nós temos empreendedores. Veja que bacana. Mas aí você pergunta, como foi que eles conseguiram? Olha aqui, quem fez a mentoria, esse profissional aqui. Porque eu tive o cuidado de fazer aquilo que, infelizmente, o governo não pôde e nem o Sistema S não fez. Eu estive, alguns dias atrás, tive o privilégio de levar uma palestra para jovem aprendiz. E falando um pouco até sobre o mercado de trabalho. E logo após a gente conversando com as pessoas lá dessa instituição, eles falaram isso, que existe o pós,
eles seguem acompanhando. E quando muitas vezes existe indicação, eles passam aqueles jovens aprendizes que se destacaram. Então é preciso o jovem aprendiz ele se destacar não apenas na empresa, mas na instituição também, né? E eu acho que isso é importante, muito. Mas veja bem, eu entendi. O destaque, tá, não é tão importante pela avaliação que deve ser feita, talvez por desempenho, Isso. talvez por dedicação. Mas se realmente aquele jovem, ele não se destacou, o que fazer? Vai desprezá-lo? Exato. Então, a minha crítica é justamente num processo preparatório, porque ele passou por um processo de entrevista para entrar como jovem aprendiz, mas não sabe ainda ser um empregado. Então, a avaliação de desempenho, ou a avaliação de aprendizagem é feita, e eu concordo que deve ser feito, eu concordo que esses destacados devem ser aproveitados sim, porque é Sim. interesse da empresa Claro. ter um empregado que certamente não vai ganhar igual a alguém que a empresa quer substituí-lo, isso é verdade. fato, Fato. sim ou não? Sim. Então, aí o que vai acontecer? Aí tem empresa que até tem interesse em contratar até dois para lugar de um. Não estou aqui querendo fazer média e dizer que a empresa deve fazer um desligamento de um profissional que ganhe bem, porque ali ele foi jus à carreira dele. Mas se a empresa está no processo de reestruturação, identifica que aquele jovem aprendiz tem todo o potencial de poder atuar de igual com aquele que já tem lá seus 5 anos, que já está desgastado. Que acontece. Gente, relacionamento profissional é igual a relacionamento afetivo. Quando um dos dois cansa, alguém tem que decidir. Decidir como? De cair fora. Ou buscar melhorar. Ou buscar resgatar, aí como você falou em relacionamento, o amor pelo trabalho. Então, se eu não tenho prazer de ir trabalhar, então eu tenho que buscar outra empresa. Tá? Eu tenho que, todos os dias, quando eu saio de casa, ter prazer do que faço. Porque você imagina, eu sempre, nas minhas falas, nas minhas palestras, né, nas minhas oficinas, na roda de conversa, eu sempre digo, gente, é difícil uma pessoa acordar de manhã e durante o dia não beber água. Se ele não faz isso, ele já sabe que está sendo prejudicial. Agora, você imagina você acordar de manhã e ter que ir para uma empresa que você pode ter escolhido ou não. Não sei. De repente você foi influenciado. De repente você participou realmente do processo seletivo. Né? De repente você foi indicado. Principalmente cargo de confiança. Eu falo isso aí abertamente. A maioria das pessoas profissionais que trabalham com cargo de confiança tem essa insatisfação. Sim. De estar lá porque saiu de um setor do serviço público que não gostava da equipe, não gostava do gestor. Aí vai para um outro ambiente e começa a ter um desgaste natural. Ou seja, a saúde mental dele vai ficando o quê? Comprometedora diante do ambiente que ele trabalha. Mas, diante de tudo isso, como você vê a perspectiva, né, para o futuro do trabalho, né? Eu tenho uma opinião formada, eu quero ver você agora. Pensar no futuro, pensar no mercado de trabalho. O mercado de trabalho, a cada dia, vai buscar a tecnologia. A cada dia, nós vamos falar repetidamente, porque o IA tem tomado conta, a tecnologia tem tomado conta. Nós vamos falar repetidamente sobre isso. A busca por oportunidade de crescimento acelerado e desenvolvimento contínuo tem que haver. E saúde mental e bem-estar. A saúde mental ela é muito importante dentro da empresa. As empresas têm que começar a pensar disso. Tem que começar a pensar no bem-estar do funcionário. Tem que começar a pensar que o meu funcionário ele é parte integrante da empresa e ele tem que estar bem. Aquilo que estamos conversando aqui é um relacionamento. E esse futuro faz parte desse relacionamento dos dois estarem felizes trabalhando. Que legal, né? Agora, eu me fez lembrar agora, consultor Wilton, que em 2019, quando, bem antes da pandemia, tá? Nem esperávamos, né, que vinha essa devastadora da pandemia. Eu falava sobre carreiras, né? Trabalhabilidade, empregabilidade, liderança, tudo aquilo que qualquer profissional estaria falando depois
do advento da indústria 4.0. E aí, quando nós lançamos o livro, né, que é justamente Carreira, Liderança e Trabalhabilidade, né, reflexões, isso aqui foi um pensamento meu, para que os colegas absorvessem e pudessem construir seus artigos. Veja a minha surpresa, nós lançamos o livro em setembro de 2019, lá no Grande Encontro. Quando foi em novembro do mesmo ano, tá, que eu leio muito sobre aquilo que eu faço no dia a dia. Eu preciso estar atualizado. Eu preciso ter autoridade naquilo que eu digo para não me surpreender. E aí fui surpreendido com um artigo de um grande escritor chamado Joseph Tepperman, né, onde ele falava sobre como é que chama isso? Ele falava que o apagão do emprego. Opa, ele não falou do apagão do trabalho, ele falou do emprego. E aquilo me chamou a atenção porque algumas coisas que tinha nesse artigo, que se tornou um livro, por sinal, eu recomendo a você, se quiser baixar, é gratuito. Ele traçava justamente essa questão da carreira, que é por isso que hoje algumas pessoas se angustiam. As pessoas às vezes não têm coragem de me interpelar porque sabem que eu tenho um argumento próprio, tá certo, e fundamentado do que é carreira e carreiras. E ele dizia, olha, hoje nós não temos carreira definida. Tinha-se lá no passado, na carreira na Odebrecht, na carreira em tantas empresas multinacionais, em que a pessoa passava longo tempo. É aquela geração X, né? Isso. 20, 30 anos. Então, o que você tem que trabalhar? Você tem que trabalhar uma trilha de carreira que vai te levar, vai te escalar para carreiras que você nunca imaginou. E aí você descobre que, em vez de emprego, o trabalho é melhor. Porque você trabalha naquilo que você gosta. Veja que é diferente de emprego. Se você faz um concurso público, você vai ter o que lá? Você não vai ter produto, você vai ter serviço. Serviços que certamente burocráticos. Será que você está preparado? Você quer uma estabilidade financeira, mas esquece da saúde mental, esquece das habilidades que você poderia estar empregando em outras áreas. Ou seja, sua energia ela não vai ser dissipada. Verdade. Então, eu fiquei muito feliz porque depois de ter lido esse artigo e agora um livro, eu pude ver que eu estava conectado com o mercado de trabalho. E é por isso que eu fiz essa pergunta, né? Esse desafio que hoje nós observamos, né? Para quem está chegando agora no mercado, né? Que talvez seja geração Z, né? Que é essa geração de mais de 20 anos de idade. Tá? Como é que você enxerga isso? As empresas devem reavaliar um ambiente para poder recebê-lo? Ou é ele que precisa entender que o mercado ele muda de acordo com a cultura? Ele precisa entender isso, certo? As empresas precisam se modernizar, como falamos, e essa geração Z, ela tem que crescer. Crescer em quê? Em conhecimento. Buscar esse leque aí, que está muito grande. O mercado de trabalho, as pessoas dizem, está faltando emprego. Será que está faltando mesmo? Será? Porque eu vejo nos grupos de emprego que eu tenho vagas o tempo todo. Agora, a qualificação, onde é que está? Né? Então, eu preciso me qualificar para determinadas vagas. Eu preciso me qualificar para onde eu quero trabalhar. Aonde eu vou buscar. Então, hoje trabalho com uma obra em Alagoas, naquele perímetro ali de Patacho, São Miguel dos Milagres. A construção civil lá está grande, né? Então o mercado está grande lá. Então tem oportunidade. Nós falamos aqui, tantas áreas, a área de tecnologia, como está aberta. Então, esses jovens têm que começar a ver aonde não é apenas onde eu posso ganhar dinheiro, mas onde eu posso crescer e onde eu posso ter um ambiente satisfatório. Eu posso estar bem, trabalhando bem. Não é apenas eu ganhar dinheiro, é eu estar feliz com o que eu estou fazendo. Olha só, se o Hilton tivesse no auditório, ele ia dizer, acabou. De fato. Né? Como passou rápido essa segunda parte do Abrage Forecast. E a gente fica feliz porque nós abordamos um tema que é atual. Mas não para por aqui. Teremos outras oportunidades, teremos outros momentos. E você pode, inclusive, acompanhá-lo nas redes sociais, que eu passo justamente a palavra
para ele informar, já agradecendo inclusive a participação dele, dessa mesa da Abrage Forecast, que se tornou já algo normal, né? Todos os meses. Eu acho que foi muito proveitoso, onde a gente aprende também estar aqui. Eu acho que é importante isso. O senhor também dá uma aula como professor que conhece esse mercado. Então é importante a gente trocar isso, né? O podcast é isso, é essa troca. Eu acho que muito importante. Quero agradecer mais uma vez ao professor Eliabe, a Abraginfor pela oportunidade. E estamos aí disponíveis para você, empresa, que queira conversar conosco. Você que está procurando emprego, você jovem, vamos tentar te ajudar. Nossa rede social no Instagram, Wilton_Santos 1911. Lá tem muito material para vocês. E qualquer coisa, pode nos procurar e no que pudermos, vamos lhe ajudar. Ou pelo WhatsApp, 81 995 32 6720. Teremos o maior prazer em lhe atender. Obrigado, professor. E aí, você gostou? Então, faça aquilo que eu já disse no início. Faça o triplo C. Curta, comente e compartilhe. Deixa eu deixar minhas redes sociais, né? Eu avisei que no final passaria. De repente você seja da nossa região, mas não precisa ser da nossa região. Pode ser também de outro estado, de outros países, porque eu também faço consultoria em 2 países, né? E aí que eu consigo entender a língua, né? No caso, espanhol. Então, meu endereço no Instagram é @eliabeserafim, simples, @eliabeserafim. E se você quiser entrar em contato pelo WhatsApp, operador 81 99700 0601. Até a próxima, até o próximo encontro, um próximo episódio maravilhoso da Abrage Forecast. Até mais.